persuasão dos meus pretextos. Por fim, quantas das vezes nós queremos convencer a Deus dos nossos pretextos? Você já tem analisado, ou melhor, você já teve a oportunidade de analisar os seus pretextos? Toma cuidado, é hora de mudarmos nossas táticas com Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, não se deixa ser convencido por pretextos carnais. Quantas das vezes nós achamos que nossas justificativas, que nossos pretextos convencem a Deus? Ou seja, não convence, jamais. Entendeu? Porque Deus conhece a intenção do coração humano, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir Mateus 8, 21 e 22. Assim diz a palavra do Senhor. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que eu primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Não, essa resposta soou tanta frieza à nossa primeira vista. À nossa primeira vista, essa resposta de Jesus soa como frieza, não é verdade? Como assim? Eu estou sepultando meu pai? E você fala nesse tom, nessa frieza? Então, por fim, nós vamos entender o significado dessa resposta de Jesus. Amém? Venha e segue-me. Este foi o convite de Jesus a esse discípulo. Vamos, meu filho, larga tudo e me segue. Não é verdade? Senhor, ele respondeu: deixe primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu com uma resposta intrigante, não é? Deixe que os mortos sepultem os mortos. Olhando assim, parece que o pedido daquele homem não tinha nada demais, não é verdade? Aliás, ele só queria sepultar o seu pai. Então, à primeira vista, nós estamos entendendo o seguinte: que o pai dele está morto, não é? E que ele estava pedindo que sepulte o pai dele. Essa é a primeira vista, só que não é essa justificativa. Na verdade, isso foi um pretexto. Por quê? Você nunca parou para você pensar que Jesus aqui estava num encontro casual e chamou esse discípulo para segui-lo? Então, onde está o sepultamento? Porque ele largou o sepultamento acontecendo e estava ali, naquele local por acaso? Você já parou para você pensar e analisar dessa forma? Então vamos prosseguir na palavra. Mas, antes de tudo, vamos analisar o texto. Olhando para a cultura ocidental, dava-se a impressão de que o pai daquele homem estava morto e o corpo ali em um velório. E ele só estava pedindo para Jesus para que ele pudesse ir sepultar o seu pai. E depois disso, ele atendesse o convite de Jesus para o seguir. Não é isso que dava para entender? Porém, compreende-se que a expressão sepultar o meu pai, no Araíbe ou siríaco, nem de longe indicava que o pai daquele homem estava morto. Tanto que este episódio em si se dá fora do caminho, ou seja, se aquele pai estava morto, por que aquele filho estava fora do caminho? Ou seja, estava ausente
do suposto velório. Por quê? Entendeu? Então, não se dá a este entendimento, tá bom? Na verdade, a sua expressão indicava que o seu pai estava muito bem, porém, ele tinha prometido para o pai dele que ele só sairia de casa depois que ele morresse. Além disso, segundo o costume oriental, quando o pai morria, o seu filho mais velho era o que ficava encarregado do sepultamento do pai. O corpo primeiro era banhado, perfumado, envolvido em um lençol, e eles depositavam aquele corpo em uma gruta, numa cama de pedra, e aquele corpo ficava ali mais ou menos por um ano, ou até mais de um ano, até que a carne fosse totalmente decomposta, restando ali apenas os seus ossos. E aqueles ossos eram colocados em um pequeno caixão de pedra, conhecido como ossuário. Ou seja, aquele homem queria cuidar de seu pai até que ele morresse. E aí, depois que tudo isso se passasse, aí sim estaria pronto para servir a Jesus. Ou seja, meu Deus, é assim que nós temos agido com o chamado de Jesus. Nós temos colocado tantas coisas como pretexto. Nós temos dado tantas respostas. Ah, ser crente como aquele ali, eu prefiro ficar em casa. Ah, congregar naquela igreja ali, eu prefiro ficar em casa. Eu em casa estou sendo muito mais cristão do que os que estão servindo ao Senhor na igreja, nos templos. Pare com essa balela. Você não vai convencer a Jesus com esse pretexto. Assim era este homem. Ele estava querendo convencer a Jesus de ter todo este tempo, entendeu? Para depois servir a Jesus, para depois atender o chamado de Jesus. Quantas das vezes nós usamos de tantos pretextos, tantas desculpas para atender o chamado de Cristo? Jesus está dizendo: volte, venha, segue-me. Este é o convite de Jesus para sua vida essa noite. Aquele homem queria cuidar de seu pai até que ele morresse, e aí depois de tudo isso, aí sim ele estaria pronto para seguir Jesus. E Jesus, com sua resposta, ele só estava dizendo assim: além de tudo isso, o mais importante ainda assim seria pregar o reino de Deus, pois essa é a maior de todas as prioridades. Aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, a maior prioridade é o reino dele, é pregar o evangelho, é atender o convite dele. Aquele homem, querendo ou não, é arrumar uma desculpa para não poder ir seguir Jesus naquele momento, entendeu? Ele só não queria atender Jesus. Ele só não queria, na verdade, atender o vinde de Jesus. Aí ele usou uma balela, ele usou uma desculpas, ele usou um pretexto para convencer Jesus. Porque ele logo pensou assim: eu vou convencer a Jesus agora, que eu quero cuidar do meu pai como um bom filho. Não, a prioridade aos olhos de Jesus é que atendemos o vinde dele, que atendemos o ide dele. Enfim, quantos ainda fazem isso hoje?
Quantos ainda ficam adiando a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus? Mas o chamado de Jesus é urgente, é para agora, é para hoje. O chamado de Jesus é urgente, é para hoje, é para agora. Vamos atender o chamado de Jesus? Vamos parar de usar de pretextos? Vamos parar de achar que vamos convencer a Jesus dos nossos pretextos, das nossas desculpas, ainda que, no seu ponto de vista, seja algo muito convincente. Convincente aos olhos de Jesus, a prioridade maior aos olhos de Jesus é que atendemos o chamado dele. Enfim, Jesus não quer somente as suas obras. É isso que se resume em tudo isso que Jesus falou para ele. Eu estou pouco me importando com as suas boas obras. Sabe o que eu quero totalmente de você? Eu quero a sua disposição. E você nunca está disposto. É isso que Jesus quis dizer para ele. Você nunca viu a minha obra, o meu chamado como prioridade maior na sua vida. Você quer agradar a Deus? É estar disposto. Faça como Isaías disse. Eu fecho essa mensagem fazendo minhas as palavras de Isaías, o profeta maior, que está lá em Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esteja sempre à disposição do chamado de Cristo para a sua vida. Para de usar de desculpas, para de usar de pretextos, para de querer convencer com as suas falsas lorotas, suas falsas obras. Sabe por quê? A falsa bondade é pior do que a maldade. Então, vamos deixar de lado os nossos pretextos e vamos atender o ID de Jesus, porque o ID dele é para hoje, é para agora. Que Deus te abençoe.